Without looking up, I know you see me, cause on and on you keep blessing me, but on and on I keep worrying, why I'm always running when you're telling me. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Estou aqui para trazer uma pequena videoaula sobre a lei dos cossenos aplicada aos vetores, projeções vetoriais e expressões vetoriais. Então, se você tem alguma dúvida, tá, relacionada a esses conteúdos específicos, tá, aguarde aí, assista o vídeo até o final, tá, tire suas conclusões e pode deixar um comentário lá, tá, pessoal, para ajudar também essa videoaula, tá? Então, espero vocês até o final. Ok, pessoal, e aí? Agora vamos falar sobre a lei dos cossenos, certo? Então, os vetores, o conteúdo de vetores a gente já viu isso, né, anteriormente, e o que ficou, acho que mais confuso foi a parte da lei dos cossenos, né? Então, a lei dos cossenos, a gente utiliza ela para quando não tivermos na malha quadriculada, quando os vetores não estão na malha quadriculada, porque quando eles estão na malha quadriculada, nós podemos ter vetores de direções diferentes, sentidos diferentes, e vamos ter sempre um módulo resultante que ou ele resulta num vetor que podemos utilizar o teorema de Pitágoras, ou até mesmo olhando para o módulo do vetor, olhando para o vetor e contar as quantidades de unidades, no caso do quadriculado, tá? Então fica simples. Professor, agora se não tem, aí a gente utiliza os cossenos. E além disso, não só por conta que não tem a malha quadriculada, mas também porque quando nós temos dois vetores que partem da mesma origem, tá? Então nós vamos explicar aqui dois casos, né? O primeiro caso da lei dos cossenos é quando dois vetores AB, dois vetores A e B, eles partem da mesma origem, tá, pessoal? Aqui estão partindo da mesma origem. E aí eu quero saber qual é a soma vetorial desses dois vetores, vetor A e vetor B. A soma vetorial, que está representada pela letra S aqui, ó, é esse vetor na diagonal, né? Então nós temos que, se tivermos os dois vetores, né, coincidindo, saindo todos os dois da mesma origem, nós vamos ter isso aqui, ó, o vetor na diagonal. Esse vetor na diagonal, para encontrar o resultado, a gente vai, né, aqui, ó, fazer o pontilhado formando um paralelogramo, que é a regra do próprio nome, né, do paralelogramo. Só que quando nós fazemos isso, sem malha quadrícula não dá para identificar, porque aí eu ia encontrar uma parte, né, que forma um ângulo de 90 graus aqui, mas não dá. Nesse caso do paralelogramo, ele não forma, tá, o ângulo de 90 graus. E aí nós temos na aplicação matemática que a lei dos cossenos representa encontrar, né, um lado, né, pelo menos um dos lados do triângulo, né, e a partir dos outros dois lados e com o cosseno do ângulo formado entre esse ângulo. Desculpa, o ângulo formado entre os dois lados, tá? Entre os outros dois lados. Então, pessoal, fica dessa forma. S seria o terceiro lado e A e B os dois lados do triângulo. Só que nesse caso A e B são vetores e esse S também é outro vetor, que é o vetor resultante. Então nós vamos ter aqui, ó, para esse caso e coincidindo com a mesma a origem dos dois vetores, nós temos o ângulo θ, tá? Esse ângulo θ aqui, e esse ângulo θ a gente pode reescrever ele aqui, ó, nessa forma do paralelogramo. E lembrar que a soma vetorial, a soma desses dois ângulos de alfa e beta, esse alfa aqui, ó, é um ângulo formado por, vamos imaginar se tivesse um vetor aqui, tá? Soma desses dois é 180 graus, tá? Então, se essa soma é 180 graus, nós podemos afirmar que o alfa é igual a 180 menos θ. Como assim? É só a gente colocar o θ que está positivo, passa para o segundo menos negativo. E aí, pessoal, a soma nós temos o seguinte, a lei dos cossenos aqui, ó. O módulo da resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor ao quadrado A mais o módulo do vetor B ao quadrado mais duas vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ. Porém, agora eu vou explicar por que é esse positivo. Porque lá na lei dos cossenos, ela é dessa forma aqui, ó. Sabendo que essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula da lei dos cossenos para o ângulo alfa, tá? Um ângulo assim, ó, dessa forma, tá? Então, só para constar, quando eu estou colocando aqui, tá? Vamos imaginar um triângulo que tem três lados, e esses dois lados, eu tenho um ângulo no meio deles, ó, tá? E aqui, vamos imaginar que tem outro vetor, tá? Então, na lei dos cossenos, aqui é menos, tá? Não é mais. Mas como é que ficou esse ângulo? Por que ficou, né, positivo? Vou te explicar agora. Esse ângulo aqui, ó,
colocando para alfa, tá? O valor, só mudei o lado aqui do ângulo. Eu imagino que aqui é um triângulo, tá? O vetor, vou imaginar esse vetor A aqui, entendeu? Esse vetor A sendo aqui, o que acontece? O ângulo eu vou utilizar o alfa, mas o alfa, pessoal, não é 180 menos θ, então ângulos, né, suplementares. Então isso significa que, pela propriedade trigonométrica, o cosseno da soma, né, da adição de arcos, da diferença de arcos, que é de 180 graus, tá? Esqueci de colocar aqui 180 graus, tá? Menos θ é igual ao menos cosseno de θ. Então isso significa que onde tiver isso aqui, ó, onde tiver o alfa, como o alfa é igual a 180 menos θ, tá? Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar do alfa. E é menos cosseno de θ. Então aqui vai ficar a mesma coisa. O módulo de S ao quadrado igual ao módulo de A, do vetor A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, menos 2 vezes A, o módulo de A, vezes o módulo de vezes quem? Cosseno de alfa. Mas quem é cosseno de alfa? Menos cosseno de θ. E aí fica menos cosseno de θ. Multiplicando, tá? Então, como é uma multiplicação, essa parte aqui, ó, fica menos com menos, tá? Ó, menos com menos, dá mais. Então, aqui, ó, continua a conta. Módulo de S ao quadrado igual a módulo de A ao quadrado mais módulo de B, opa, faltou ao quadrado aqui também, menos com menos dá mais, então aqui é mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ, tá? Então a partir do outro ângulo nós encontramos, né, uma fórmula para, a partir desses cossenos, para encontrar a partir desse ângulo aqui, ó, θ, a soma vetorial desses dois vetores, tá? O segundo caso, pessoal, é que quando os dois vetores não partirem da mesma origem, ou seja, eu vou colocar ele na sequência, enfileirados, tá? Que é a regra do polígono. Então eu estou colocando o vetor B aqui, aí eu vou projetar esse A para cá, ó, tá? Não imagine esse A aqui, imagine esse A agora aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó, um na sequência do outro. Isso é a regra do polígono. Se for para relembrar, ó, eu tenho dois vetores qualquer e eu vou colocar a origem de um na extremidade do outro, ok? Fazendo isso, pessoal, o que acontece? Eu vou trabalhar agora aquilo que eu até falei no início. Agora é esse ângulo aqui que eu vou trabalhar e não o θ, ok? Já que é esse ângulo, então nós temos esse triângulo aqui, ó, que é o que nós conhecemos já lá na matemática, tá? Então eu vou ter esse triângulo aqui, só que é um triângulo formado por os lados são vetores, tá, gente? Não vamos esquecer disso. E esse vetor S aqui é o vetor de vermelho, que é o vetor resultante. Então, eu não preciso mudar nada da fórmula dos cossenos nesse caso. Os dois lados aqui vão ser A e B, tá? Ó, B e A, e S é o resultante. Então, tá aqui, continua menos, só que a diferença, eu vou utilizar o ângulo alfa, que é o suplementar de θ. Coloquei até o θ aqui fora, ó, pra gente identificar ele, ó, que é o ângulo θ, tá? Que é o mesmo que esse. Então, que fica cosseno de alfa, ok? Vamos lá, pessoal. Agora, continuando, eu vou falar sobre as projeções vetoriais, tá? Então, em resumo, as projeções vetoriais seria observar, de fato, a projeção de um vetor qualquer no plano cartesiano XY, ok? Então, isso significa que a sombra, né, de fato, a projeção seria a sombra do vetor, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, aqui, ó, em relação a esse ângulo alfa, que tem um vetor A aqui no plano XY, a gente fica o seguinte, que eu vou ter um ângulo alfa e um ângulo beta, tá? Esses dois ângulos aqui, nós temos um ângulo de 90 graus, só para lembrar, viu, gente? Que é um de 90 graus, tá? Então, quando nós temos essa relação, nós observamos que aqui, esse vetor, né, a componente do vetor, né, a gente chama de componente do vetor A, em relação ao eixo X, nós chamamos de AX. A componente em relação ao eixo Y é o AY, tá? Que também esse vetor eu posso transladar ele para cá, ó. Coloquei até de vermelho para a gente identificar aqui, que ele pode ser também aqui, tá? Então, podemos aplicar as propriedades de trigonometria. E nós vimos em sala e demonstravam, né, que a aplicação do seno, né, e o cosseno para alfa, nós temos propriedades com os módulos, né, para encontrar o valor dessas componentes. Assim também para o ângulo beta, viu? E para o ângulo alfa. Eu coloquei esse outro lado aqui de verde para identificar que nessa parte nós temos também outro desenvolvimento. Se a gente relaciona esse tracejado aqui, ó,
com esse ponto até onde chega o vetor A, tá? De módulo A, nós temos esse ângulo, ó, alterno interno, é alfa também. E aqui também é beta, tá? Então isso pode também ajudar a gente a relacionar qual é o ângulo que eu vou estar utilizando, seno ou cosseno, tá? Então se a gente utilizar o seno, o cosseno em relação ao alfa, nós vamos ter isso aqui, ó, para o ângulo alfa, nós vamos ter que essa componente, o módulo, tá? O tamanho desse vetor é igual ao módulo da hipotenusa, que é o próprio vetor, vezes o cosseno desse ângulo. Se a gente aplicar o seno, a gente vai encontrar que a componente a y, que é essa aqui, ó, ela é igual ao módulo do vetor, que no caso está sendo a hipotenusa, vezes o seno do ângulo. Então, essa parte é o cosseno e esse aqui é o seno. Eu estou fazendo basicamente isso. Seno de alfa, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? A y. Quando eu faço o cálculo, eu encontro que o AY vai ser o módulo de A vezes o seno, tá? Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, no cosseno, eu faço para a componente na horizontal, que é x, e também faço para a y. Para o ângulo beta, muda um pouco. O seno do beta é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, a componente y é o seno, módulo do vetor A vezes o seno. E o y é cateto adjacente em relação ao beta. Então, fica a componente AY igual ao módulo de A vezes o cosseno de beta. Ok? Agora, gente, eu vou fazer só uma demonstração bem rápida para saber de onde veio essas componentes, né? Como é que elas vieram anteriormente. A demonstração aqui é aplicando as propriedades trigonométricas. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o lado oposto ao ângulo, o AY, né? Módulo AY. E quem é a hipotenusa? É o próprio módulo do vetor A, tá? E é o seno de alfa, tá? Que é um alfa, gente. Parece um 2, é porque meu alfa parece um 2. Fazendo o meio pelos extremos, isolando a componente AY, nós temos que o módulo da Y é igual ao módulo de A vezes o seno de A. Agora vamos para o cosseno. O cosseno desse alfa é o cateto adjacente. Quem é o adjacente? AX, aqui, ó. Que é a hipotenusa, módulo de A, tá aqui. Meio pelos extremos. O cosseno de alfa é igual a isso, né? Então, nós concluímos isolando de um membro a componente AX, o módulo dela é igual ao módulo da hipotenusa, que é o módulo de A, vezes o cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa. Então, tá aqui como queríamos demonstrar. Eu não vou fazer para beta porque é o mesmo procedimento. O que vai mudar é só o cosseno e cosseno, né? No caso, eu vou utilizar aqui, ó, o ângulo beta. E aí, se eu utilizar o cosseno, eu vou já relacionar com a y. Se eu usar o seno, vai ser AX. Diferente dessa aqui, tá? Então, é isso aí. Certo, agora nós vamos falar sobre as expressões vetoriais. Essas expressões vetoriais representam expressões no plano tanto unidimensional, bidimensional e tridimensional. Ou seja, numa reta R, num plano cartesiano XY e também no tridimensional. Primeiro, a gente precisa saber qual é a definição dessas expressões como um vetor unitário. O que é um vetor unitário? É um vetor de módulo, né? Intensidade, o tamanho do vetor é de uma unidade. Pode ser 1 metro por segundo, pode ser uma velocidade, pode ser um unitário do deslocamento, enfim, várias distâncias, área, enfim. Então, módulo de U está sendo um vetor unitário, ele tem uma unidade, tá? Tem uma unidade, o vetor U, tá? Então, se ele tem uma unidade, pessoal, o que acontece? Eu posso chamar ele de vetor unitário, que ele é mais conhecido também como versores, tá? Os versores, tá? Como são os versores, nós podemos observar aqui no eixo XY, quem vai ser esses vetores unitários? São os vetores que no eixo X e no eixo Y, eles têm um módulo igual a 1. Se é um módulo igual a 1, eu vou chamar para X de I, tá? Convencionou a partir da matemática, né? I para X e J para Y, tá? Então, as componentes que representam o vetor A, nesse caso, é a sombra que faz a projeção do vetor A em relação ao eixo X e a projeção para o J, que nesse caso está em Y, ok? E como é que eu represento essa expressão vetorial desse vetor A? É o módulo de A igual ao módulo de quem? Do I
Mas quem é o módulo, o tamanho, né? O tamanho desse módulo é o AX, tá? Mais um módulo do vetor, que é a componente que representa o módulo de A, a Y, vezes a coordenada, que de fato em Y está sendo J. No plano x, y, z, esses são os vetores unitários. X para cá, J para cá, Y, e para Z, que é o tridimensional, vou chamar de K, ok? Como eu vou chamar de K, qual vai ser, né, o módulo do vetor unitário, no caso dos três? A gente tem uma interrogação aqui. Então o exemplo é o seguinte, é que esse I aqui, ó, representa o X, o J, o Y e o K, é a expressão vetorial nas três dimensões. Professor, mas como é que eu sei que é unitário? Tem um escondido aqui, ó, do lado, ó. É porque não tá mostrando, tá? 1 vezes I é ele mesmo, tá? Então aí tá escondidinho, a gente não coloca, mas ele tá aí, ok? O valor, tá? Unitário, tá? Aqui é um exemplo, então vamos pegar aqui um exemplo, ó. Eu tenho esse vetor B, então tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades, então ele está na horizontal. Se ele está na horizontal, eu tenho certeza, a gente já conclui que isso aqui é na reta X. Se é na X, então o módulo dele é no Y, ó. Então vai ser 5 unidades vetorial de Y. E agora, no plano, né, bidimensional, eu já mostrei, agora eu vou colocar na prática. Vamos supor que na horizontal nós temos 1, 2, 3 unidades. E na vertical, 1, 2. Então, em relação ao eixo X é I, em relação ao eixo Y é J. Então, é 3 unidades de I e 3 unidades de J. Então, e o módulo, tá claro, o módulo do vetor A. Então, essa é a representação vetorial. Se ficou alguma dúvida, tá? Pode deixar nos comentários. E aí, pessoal, gostaram? Viram aí? Conseguiu tirar suas dúvidas? Se não, vamos lá, coloca no comentário, tá? Ou até mesmo revise novamente, tá? Então, até a próxima, na semana que vem, né? Nessa semana, nós vamos ter ainda mais um vídeo aula sobre a revisão desse conteúdo, tá?